Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT News. Bom, o episódio de hoje seria um episódio sprint, mas depois de tudo que aconteceu no final de semana, mereceu um episódio completo, então temos muita coisa para falar, não só sobre o acidente, mas também sobre os resultados da prova, tentar entender um pouco porque Hamburgo teve 24 sub-8s. 24 sub-8s. Bom, antes da gente seguir para o episódio, falar claro dos nossos patrocinadores, então temos a Dynami, nossa parceiraça, a Gu e a Bike Fun. Vou deixar todos os links de descontos aqui na descrição do episódio. Também vou deixar o link das nossas camisetas e agora também moletom. Então tá chegando frio, ó, moletomzinho do Mundo Tri by Reserva. O link do nossa newsletter, vocês assinarem nossa newsletter também. E é isso, beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho tudo que rolou na semana. Antes de falar de Hamburgo, eu quero falar um pouquinho de outras coisas, como foi 2 semanas aí teve o Ironman, a gente acabou focando bastante, então estamos devendo algumas coisas para vocês e agora estou de volta para falar de tudo que rolou aí nas duas semanas aí de triatlon. Baixei meu rosto aqui. Bom, a primeira notícia, não é uma notícia muito boa, mas o Gustavo Iden postou recentemente que a mãe dele faleceu de câncer, estava na luta no câncer há algum tempo, e infelizmente faleceu. Então ele postou, falou que agora vai ficar mais recluso, focar só nos treinos e cuidar da família. Então, claro, deixamos aqui nossos sentimentos para toda a família Iden. E o Gustavo Iden aqui com muita gente comentando aqui, muito atleta profissional, então um cara muito querido também no meio. Então, uma pena, claro, o falecimento da mãe dele. Outra notícia recente, o Sam Laidlow estava escalado para o Challenger Roth, né? Ele fez Lanzarote, o Ironman Lanzarote iria para o Challenger Roth, mas ele postou recentemente que ele não está se recuperando bem, alguma coisa não está legal, e ele preferiu abortar o Challenger Roth para focar no Mundial de Ironman em Nice. Então ele quer, por ser francês, ele quer correr em casa, quer correr bem depois do vice-campeonato ano passado em Kona. Então, vamos lá, infelizmente também torcer para melhorar e termos um start list bem forte em Kona. No final de semana do Ironman Brasil, teve o WTCS de Cagliari, na Itália, e a gente postou até um stories ali na época do Iron, mas agora falar um pouquinho mais da prova, então o que foi o absurdo no ponto positivo, né? Então o vencedor da prova masculina foi o Alex E ele correu para impressionantes 28 e 31. Então 28 e 31. Uma corrida surreal que o Alex E corre. Mas o mais surreal ainda é que o Hayden Wild fez 28 e 35. Então foi uma disputa ali muito forte. Então não basta mais correr abaixo dos 30, tem que correr abaixo dos 29, talvez para ser campeão olímpico. Então surreal a corrida do Alex E, provaço. Então terminou um olímpico em 1 hora e 36 e 28. Então é surreal o tempo, né, que os atletas estão fazendo. Algumas pessoas perguntando sobre o percurso estava certo ou não. É um percurso da World Triathlon, então não devia estar muito longe dos 10 km, mas mesmo assim impressionante o nível que o triatlon vai alcançando, né? Trazendo mais resultados, né, dos brasileiros do masculino, o Antônio Bravo foi 45º e o Miguel Hidalgo não terminou a prova. No feminino, a campeã foi Georgia Taylor Brown, com Vitória Lopes em 14º, DJ, a Jennifer Arnold em 25ª e Luísa Batista 35ª, tá bom? Lembrando que os atletas estão somando pontos pro ranking olímpico, né? Então, Paris 2024. Então, esses pontos são bastante importantes ali para garantir a vaga nos Jogos. Bom, agora vamos falar, claro, do tema do Ironman Hamburgo. Bom, o que eu queria falar com vocês antes, eu vou dividir esse tema em 2 partes. Vou falar um pouquinho mais, algumas atualizações sobre o acidente, e depois a gente vai falar sobre a prova, sobre a parte esportiva da prova, que acabou ficando em segundo plano, né? Bom, sobre o acidente, conforme a gente até postou ontem, a gente teve uma atualização por parte do Ironman Europa, onde o fotógrafo que estava na garupa da moto já foi liberado do hospital, o atleta continua no hospital, mas até segunda ordem, sem risco de morte. Então, o motoqueiro, né, o motociclista faleceu, era um senhor de 70 anos, o fotógrafo já liberado, e estamos aguardando agora também atualizações sobre o atleta. A gente já cobrou o Ironman Europa, eles deram um e-mail para a gente entrar em contato, estamos entrando em contato, cobrando não só atualizações sobre o estado do atleta, mas também quais são os próximos passos para melhorar
o absurdo que foi aquela quantidade de motos no percurso. A gente fez um vídeo, eu fiz um vídeo ontem, vocês estão vendo esse vídeo, esse MT News na terça-feira, então eu fiz um vídeo no domingo, tem um post lá explicando todos os detalhes do acidente. Não vou entrar nesse mérito aqui de novo, porque é muito extenso, então como já tem lá, vou deixar para a galera. A gente recebeu muitos comentários nos vídeos, então principalmente os comentários que mexeram bastante comigo foram dos atletas profissionais brasileiros falando sobre os riscos que eles já correram em prova. Então, Pamela Oliveira questionando também algumas coisas de segurança em provas. Geralmente os motociclistas que são contratados não são especializados no esporte, então os riscos que já correram. Mesma coisa o Luiz Oddi falando, o Felipe Santos. O Luiz Oddi teve inclusive uma coisa bizarra no sábado de um motorista com uma faca na mão, enfim, indo para cima dele, jogou o carro em cima dele, foi uma coisa horrorosa. Então é bizarro o ser humano às vezes. Mas a Fê Pencal sofreu um acidente numa prova também, então a gente tem muitos atletas que, infelizmente, alguns comentários foram sobre o risco do esporte. Claro, o risco de estar pedalando em estradas é inerente ao ciclismo, né, ao esporte, mas claro, né, a humanidade deveria estar acima de tudo. Pode acontecer, acidentes podem acontecer, erros podem acontecer também, mas dentro de uma prova não deveria acontecer. Então, na minha opinião, eu, Gabriel, não ligo se a prova tem mochila bonita, se tem saco para cobrir a bike. Para mim, o importante é a gente ter segurança na prova, ter hidratação no percurso inteiro e, principalmente, a parte do ciclismo estar segura. Então, isso para mim é imprescindível. O resto é supérfluo, você compra, ou enfim, se vier, legal, mas se não vier, o básico para mim, Gabriel, é isso. E algumas pessoas perguntaram sempre com muita educação, então foi muito legal a troca de ideia, porque todo mundo tem visões. Uma pessoa escreveu, se não me engano, o nome dela é Eva, estava na prova, ela falando sobre como foi a cena das pessoas subindo o morro, uma coisa muito, muito bruta, assim, muito brutal. Então ela comentou ali, obrigado pelo comentário. Não sei se o nome é Eva, agora vai me fugir. Se não for, me desculpe, mas sabe o que eu estou falando. E pessoas perguntando, pô, mas eu acho que a prova não deveria ter sido realmente, a prova deveria continuar. E um outro seguidor escreveu pra gente, falando, pô, já teve prova que teve atleta que teve um mal súbito e a prova não foi cancelada. E super entendo, muito legal também a opinião, a gente trazer essa discussão. O porquê que a gente acha que a prova deveria ser cancelada quando um atleta sofre um mal súbito, isso não está no controle da prova, do organizador da prova. Óbvio, uma fatalidade, ninguém quer que aconteça, mas não foi necessariamente por uma estrutura da prova. Então, a segurança geral do evento ainda está mantida. É óbvio que você cruzar a linha de chegada sabendo que um dos atletas que largou com você faleceu por um mal súbito, é uma bosta. Se você será uma bosta, você não vai querer comemorar aquele título, aquela medalha, né? Enfim, é muito triste tudo. Mas quando o percurso da prova não oferece a segurança necessária para continuidade do evento, aí, na nossa opinião, ele tem que ser parado. E por que eu falo isso? Porque o acidente aconteceu no quilômetro 35 da bike. Então, os atletas profissionais ainda tinham mais 150, 145 quilômetros para percorrer. Os amadores já estavam abrindo o pedal, ou seja, tinha muito pedal pela frente, aí não pensando só na pessoa que faleceu, mas quantas outras pessoas poderiam ter sofrido algum acidente por causa dessa insegurança toda do percurso, excesso de motos. Então, o Josh Hamberger, um dos atletas profissionais, estava na prova, ele falou que tem uma hora que tinha 18 motos para 9 atletas. 18 motos para 9 atletas. Se fosse ao contrário esse número, 9 motos para 18 atletas, já era moto demais. Você pode ver no Mundial em Kona, não tem esse tanto de moto lá dos atletas. Então, não sei o que aconteceu, não sei porque Hamburgo fez essa cagada, mas enfim. Quando o percurso não oferece segurança suficiente, os atletas são obrigados a descer da bike para passar um morro, porque tem um cadáver no chão por causa de um acidente causado pela organização do evento, não um acidente de prova. Isso foi um acidente, não foi um acidente, duas bikes se chocaram, alguém caiu. Porque é aquela queda que realmente, isso aí sim é um risco inerente do esporte. Vai cair a vida e a prova segue. Agora, quando o percurso não oferece mais a segurança, na nossa opinião, tinha que ser paralisado. A gente viu muito post dos alemães de TV alemã ou de cobertura de mídia alemã, de triatlo alemã. Eles encerraram a cobertura imediatamente depois da fatalidade. Eles não seguiram, eles não deram
não tem premiação da prova, não teve nada, porque não era dia de comemorar. Uma pessoa acabou de morrer por um erro da prova, do organizador da prova. A TV alemã parou de transmitir. O Ironman continuou transmitindo e fechou os comentários, e só o Greg Welch falando beautiful day. Não era um dia bonito. Não foi um dia bonito. Foi um dia, talvez, um dos piores do esporte. Então, enfim, muita coisa foi negligenciada. De novo, a opinião foi muito legal, todo mundo muito respeitoso no comentário. Isso é o que vale a discussão. A gente tem que discutir. É bom para criar novas regras, melhorar a segurança no todo no geral. E tem gente que acha que a prova deveria seguir, tá tudo bem. Aí eu colocando a minha opinião também, a prova seguiu, então também isso não muda o que aconteceu, mas como em qualquer evento, quando a segurança do evento está em risco, o evento tem que ser cancelado. Independente de grana, independente de quanto treinaram, quem viajou, quem não viajou. Isso acontece em show, isso acontece em festivais, palestras, e também tem que acontecer numa prova de triatlon, tá bom? Isso, nossa opinião. Bom, seguindo aqui um pouquinho, agora vamos falar da parte desportiva, tá? Então, eu quero falar sobre a 24 atletas sub-8. Então, vamos lá. Começamos a investigar e muita gente já começou a perguntar. A gente falou, cara, vamos acalmar, porque já foi um dia turbulento por causa do acidente, vamos entender o que aconteceu. O primeiro passo o percurso estava bem mensurado. Eu, inclusive, falei no vídeo, falei, cara, o percurso não estava bem mensurado porque não faz sentido 24 sub-8. Continuamos fazendo, já vou explicar por quê. Começamos a pesquisar. Primeiro, essa é uma prova rápida, não é uma prova rápida? Enfim, vamos lá, o nosso trabalho de mídia, eu vou explicar para vocês a nossa linha de raciocínio. Vamos ver se fica mais claro e a gente consegue explicar mais uma das bizarrices de Hamburgo. Bom, aqui um site que eu confio muito e a gente usa muito de referência, chama Tri-Rating. É um site com muitos dados sobre todas as provas de Ironman e Challenge também, mas provas de longa distância no mundo, tá? Então tem muita informação legal aqui, sempre muito bem atualizado, um baita conteúdo. Então sigam vão nessa página aí, quem conhece aqui pode tirar sempre dúvidas sobre isso. Então, essa prova que existe desde 2017, tá? Então, era masculino e feminino, 2017, 18, 19. De 21 e 22, foram provas só para mulheres, o Pro só feminino, tá? Então, campeão aqui em 2018, Bart Arnold, 7,05, mas a prova teve alguma situação, possivelmente natação encurtada, tá? Mas era uma prova de 8 horas e 11. Aqui o Christian Hogenhog fez 8 horas e 11. A gente já vai chegar no resultado do Christian Hogenhog esse ano, para vocês verem a diferença que deu. Enfim, aqui estão os atletas todos, Sarah Crowley, etc. Vamos lá, top 3 feminino aqui. Então, a Laura Philippe, ano passado, quase bateu o recorde da Chris Wellington, que já dura mais de 10 anos. Então, era uma prova rápida. Então, Hamburgo se tornou uma prova rápida. Não era e se tornou. A gente entendeu aqui também, pesquisando, que em 2021 houve uma mudança no percurso de Hamburgo que o tornou mais rápido. Foi o ano que a Laura Zimmermann fez aqui, 2021, 8,54. E no ano seguinte, a Laura Philippe já fez 8,18. Então, assim, percurso muito rápido. Então, já tem esse primeiro ponto aí dessa mudança. E aí, o que eu quero conversar com vocês é sobre o seguinte. Já vamos falar dos pedais. Não, vamos falar dos pedais primeiro aqui. Então, a gente teve 2 atletas pedalando para baixo de 4 horas no pedal. Então, tipo assim, isso é esquisito já, tá? E eu vou mostrar para você todos os recordes também. Então, 2 atletas, pedalando abaixo das 4 horas. Então, o Christian Hogenhog fez 3:57,01. O Christian Hogenhog tinha um pedal de 4:17. Então, o Christian Hogenhog baixou em 20 minutos o próprio pedal. É muito tempo. Venhamos e convenhamos que é muito tempo baixar 20 minutos no pedal que já é de 4:17 e ir para 3:57, né? Então, isso já é a primeira coisa esquisita dele aqui. Eu estou mostrando aqui na tela, ele fez 4:17. O Robert Kalin fez 3:59,40. Então, muitos atletas estavam na faixa de 4 horas, 4 horas e 00, 4 horas e 01. Então, assim, um percurso. A prova foi só pro masculino, tá, galera? Então, também tem essa questão. Então, não tinha atleta feminino, então a gente não tem a comparação também das mulheres. Mas tem aqui, ó, Christian Hogan 3:57, Frodeno 4:00,22, Jesper Svensson 4:00,11. Então, tinha muito 4:00. Então, assim, pedal extremamente forte, extremamente rápido. E o que a gente espera quando o pedal é muito forte? Que o atleta não vai conseguir correr. Que o atleta não vai conseguir correr tão forte, porque gastou um pouco no pedal. Claro,
os atletas estão ficando mais rápidos, você espera uma maratona ali já mais equilibrada, tal, nem o não vai se matar. Mas quando o cara faz 3,57, você espera que o atleta sofra um pouquinho para correr. E o Christian Hogenhog correu para 2,40. Ele correu uma maratona mais fraca, mas 2,40. E a gente tem vários atletas aqui, eu já vou entrar no dele de Chevrolet, que correu para 2,31, 39. Vamos ao percurso aqui, tá? Vou mostrar uma coisa do percurso aqui. O que a gente vai fazer? Cara, como é que a gente vai saber se o percurso está bem aferido ou não? Já que a organização não fala nada, a gente foi procurar no Strava alguns dados de atletas. Então, fazer primeiro adendo aqui. Ao falar de Strava, isso não é a mensuração oficial. A mensuração oficial foi feita por outros meios, pelo dono do evento. Mas no Strava, a gente começa a ver vários arquivos subindo para a gente ver se a distância está bem aferida, está próximo de estar bem aferido ou não. Esse atleta aqui foi o campeão amador, Lucas Bosmans. Ele fez 8,08. Então, o amador fazer 8,08 para ganhar uma prova já é bizarro também. Você já dá para ver que a prova estava com condições. Então, assim, já viu que as condições estavam muito boas no dia, realmente, de vento, de temperatura. Isso estava ideal, tá? Condições ideais. Mas, mesmo assim, a galera compete o ano inteiro. Condições ideais para 24 sub 8. Então, mostrar aqui para vocês. Então, o Lucas Bosmans aqui correu 41,400 na maratona. Então, a gente viu em outros arquivos que a maratona estava 800 metros a menos, ali mais ou menos, mais curta. 800 a menos mais curta é ótimo, né? 800 metros mais curta. Então, 41,400 mais ou menos deu ali. Tá? Então, isso no altíssimo rendimento vai dar 2 minutos a mais de prova, que também não explica muita coisa. O pedal, a gente viu entre 177 e 900, mais ou menos 178, tá? Então vamos presumir que o pedal estava 178 km. Então não é um pedal realmente muito mais curto. Em alguns sites, a gente viu o Treat Today, por exemplo, que foi até citado por um seguidor nosso, ele fala que o percurso estava encurtado em 10 km. A gente foi checar essa informação porque ele foi encurtado para os age groupers que tiveram que subir a montanha. Então, os prós já tinham passado do percurso na hora do acidente. Então, só quem passou pós-acidente é que pegou um percurso encurtado. Quem passou antes do acidente, não. Isso é um outro problema também, né? Porque teve amador que, em teoria, fez então percurso completo, outros não. Então, enfim, mais uma situação de bagunça e mais um motivo da prova ter sido paralisada. Beleza, e a natação, 3.800 aqui, certinho. Então, o que a gente pode aferir aqui o percurso estava levemente mais curto, mas não muito. Então, pô, Gabriel, se o percurso não estava tão mais curto, vamos botar aqui que seriam 5 minutos a mais no tempo, e o Chevrolet fez 7,26. Pô, 7,31 ainda é um tempo muito rápido. De 24, vamos aqui, de 24 sub 8 a gente teria, sei lá, 20. Pô, então realmente será que é o dia? Será que é não sei o quê? A gente foi aferir, na verdade, por falas de Ian Frodeno e outros atletas. Se a gente põe 5 minutos a mais, a gente teria 18 sub 8, o que também nunca aconteceu. E as motos, o excesso de moto no percurso. A gente viu, inclusive, uma cena que eu botei no vídeo de domingo, tinha moto na frente do atleta ali, mas na frente. Ali, claramente, um benefício. Então, se os atletas conseguem fazer um pedal muito rápido, ainda correr bem, é que o pedal foi fácil. O pedal foi rápido. E eu já vou entrar nos recordes aqui para vocês entenderem quão rápido foi esse pedal. E mesmo assim correu bem. A gente teve também um recorde na corrida, praticamente um recorde na corrida, foi a segunda corrida mais rápida da história de distância full. Quer dizer que o pedal foi beneficiado por alguma coisa, teve algum auxílio externo. Então, já que não foi encurtado, o que a gente viu de reclamação de Frodeno, Josh Hamberger e outros atletas era o excesso de moto. Ajudou o pedal a ficar perigoso, mas também a ficar muito, mas muito mais rápido. Muitos atletas abaixo de 4 horas e 10 no pedal. E atletas, a gente está falando do start list talvez de Mundial, de Kona, ou agora nisso também, beleza, você entende que você tem atletas desse mesmo nível, desse mesmo calibre. Mas os 24 atletas, com certeza, muitos estão iniciantes, estão começando, não tem esse calibre todo. Pô, 24 atletas tiveram um dia bom, isso é bem raro, né? Venhamos e convenhamos. Então, mais algumas peculiaridades, eu vou entrar nos recordes para vocês verem. Então, do que a gente viu aqui, né, de Hamburgo, o percurso foi modificado. Então, esse aqui é o texto. O percurso foi modificado. Cadê o texto? Em 2021, tá aqui, 2021, e tornou mais rápido. O que me espantou bastante também nessa história,
Esse aqui, o NutriRatings. O NutriRatings, por exemplo, o dono do NutriRatings do equipe ali, que ajudou a montar o modelo de pontos da PTO. Então, são caras referências do mercado, sabe? São referências do triatlo, conhece matemática. Ele estimou do Frodeno 7,47 a prova do Frodeno. Então, modelo preditivo bom, 7,47 dadas as condições. O Frodeno fez 7,31. Então, o Denis Chevreau, que ele falou que faria 7,51, 57, fez 7,26. Então, muito absurdo, algo muito absurdo aconteceu, e isso explica pelos pedais, que ele esperava na casa de 4,15, 4,18, e os pedais foram na faixa de 4. Então, realmente, condições muito atípicas, muito por culpa do organizador, talvez nesse afã de fazer uma prova forte. Então, só, enfim, passando os números, né? Então, o Denis Chevreau correu para 2,31, 39, e eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que eu também retirei do NutriRating, com os melhores tempos. Então, aqui, vamos lá. Melhores tempos da marca da distância full masculina. Então, Christian Blumenfeld 7,21,11 em Cozumel, que não foi validado, porque a corrente é a favor na natação e, enfim, as condições não poderiam ser validadas. Em teoria, Ian Frodeno 7,27,53 no Tree Battle em 2021, que foi um evento fechado entre ele e o Sanders, que, na nossa opinião, não conta. Na verdade, nem na nossa opinião. Pelas regras de atletismo, da Federação de Atletismo, tudo, não conta, não vale. Porque não é um evento aberto a todo mundo, foi entre dois atletas. Então, ok, é igual, por exemplo, o Sub-7 e Sub-8. Os atletas foram abaixo de Sub-7, as mulheres foram abaixo de Sub-8, mas foi um evento completamente fechado para esse propósito de bater o recorde. Então, o Tree Battle, na minha opinião, não conta. Então, o tempo mais rápido da história até hoje, validado, 7,35,39, do Frodeno no Challenge Roth 2016. E esse conta porque é um percurso aferido, um percurso já conhecido, com público, com dinâmica de garrafa, com gente no percurso, ultrapassando o age grouper, enfim. É uma prova como ela deveria ser, né? O Denis Chevreau fez 7,26,21. Então, oficialmente, seria o tempo mais rápido da história. Quer dizer, não oficialmente o segundo tempo mais rápido da história, porque com o Blumenfeld, se for validado, é o tempo mais rápido da história. Então, já é bizarro. O Peter Hemmerich fez 2,37,37. Então, seria o segundo, terceiro tempo, né? Terceiro tempo, tá abaixo do Frodeno. Hogan Hogg, 7,31. Perdão, 7,31, o Hemmerich. Hogan Hogg, 7,31,12. Frodeno, 7,31,39. Então, 7,36 o Jesper Svensson. Então, estamos falando aqui dos 3 melhores tempos da história nessa prova. Muito louco isso. E na bike, se vocês terem ideia, no percurso de bike, o Ian Frodeno, em teoria, antes, o Andrew Starikovic, dos Estados Unidos, ele fez no Ironman Texas 3,54,59, mas o percurso não foi confirmado porque estava mais curto, né? O recorde não foi confirmado porque o percurso estava mais curto. Ele faria um sub-4, tá? Se o percurso estivesse bem aferido. Infelizmente não teve, ele tinha até um bônus do patrocinador de bike dele, a Orbia, mas acabou não sendo validado. Então, Ian Frodeno, em teoria, no Tree Battle, Ian Frodeno e Lionel Sanders. Então, esse não conta porque era a prova fechada. Então, o melhor pedal da história em provas foi o do Andrew Starikovic, 4,01,14 no Ironman Texas 2017. Esse sim, validado. E dessa vez a gente teve 3,57. Então, seria o pedal mais rápido da história. Tá? O percurso estava bem, a gente viu, não estava tão mal ferido. Então, mesmo que subisse um pouquinho, ia dar ali o sub-4 ou recorde, ou abaixo do recorde 4 e pouquinho. Mas a gente tem trocentos atletas aí na casa do 4,00. Então, basicamente, a prova de Hamburgo, os 5 melhores tempos da história da distância full aconteceram nessa prova por causa das motos, conforme os atletas profissionais estavam na prova falar. E agora falando de corrida, né? Como eu falei, cara, se o pedal é rápido, alguém tem que sentir na corrida. O Denis Chevreau correu para 2,31,39. Então, o melhor tempo que a gente tem até hoje foi no Ironman de Israel, que aconteceu em novembro do ano passado, pelo Patrick Lang, que correu 2,30,31. E agora a gente tem o Denis Chevreau com 2,31,39, com um percurso um pouco mais curto. Então, vamos falar que ele correu na faixa de 2,33, 2,34, o que é uma baita maratona. O segundo tempo que está aí na tela, vocês estão vendo, é do Matt Hanson, 2,34,39, no Ironman Texas, que o percurso de bike estava mais curto. Então, não dá para validar a corrida, porque o percurso de bike estava bem mais curto. Assim, 5 km mais curto. Então, já era um impacto um pouquinho maior ali para eles. Então, como não valida o percurso de bike, não valida nenhum dos recordes posteriores, apesar claramente de ter sido uma grande corrida. Então, o Denis Chevreau, que já tinha aqui a quarta melhor, aqui 2,35,19,
correu para 2:31:39, vamos botar aí para 2:33 se ajustado pela distância. Então, mostrando para vocês o quão bizarra foi essa prova e por essas questões, principalmente da moto. Então, as motos que causou a moto que causou o acidente, a moto causou vácuo, então era muita moto no percurso, isso não é normal. O Challenge Roth, por exemplo, soltou já em março desse ano uma diretriz sobre a quantidade de motos que eles terão no percurso. Então, eles já estavam desde março falando que eles iam diminuir a quantidade de motos no percurso, porque era perigoso. Então, a mídia, o nosso trabalho acaba não conseguindo ser bem feito, e tudo bem para manter a segurança e a transmissão da prova e tudo. Esse ano, no Ironman Brasil, vale falar, a gente teve limitação de credenciamento por questão de segurança. Então, os pedidos vão muito grandes e limitados. Então, é chato a gente não poder estar, não poder fazer as fotos? Sim, é chato, mas a mídia está ali para cobrir o show. Os videomakers estão ali para cobrir o show, não atrapalhar o show e não ser o show. Então, se está feito isso por segurança, é o que vale. A gente, lógico que está em todos os lugares, mas existe segurança, existem regras e a gente tem que puxar essa discussão para que eventos como esse não aconteçam mais, e nem no âmbito de acidente, mas nem nesse âmbito desportivo, porque os atletas estão lá competindo, estão treinando para bater, para fazer suas provas de forma justa. Quando você tem resultados quase que forçados por uma situação muito bizarra do organizador de prova, não tem credibilidade nenhuma, né? O resultado foi sem credibilidade nenhuma, o atleta, sabe, é um negócio muito, muito esquisito. Então, tá aí, o Ironman Hamburgo deu muito o que falar. De qualquer forma, foram 5 vagas para o Mundial de início. Nenhum dos atletas comemorou, então todos os atletas, obviamente, muito chateados com tudo que aconteceu. E, enfim, agora torcer para que o atleta saia logo do hospital, se recupere e a gente tenha mais atualizações por parte da marca Ironman do que será feito nos próximos eventos. O Ironman de Frankfurt acontece daqui a pouco, o Challenge Roth, como eu falei há pouco, tinha definido que não teria mais, ia limitar a quantidade de motos no percurso. Então vamos ver o que o marca Ironman vai fazer em relação a toda essa situação que aconteceu na Alemanha, beleza? Então tá aí, galera, vai MT News bem mais longo, mas bastante coisa para falar. Escreve aí pra gente o que vocês querem também, o que vocês acharam de tudo que aconteceu em Hamburgo. Na semana que vem estamos de volta com o MT News Sprint, vamos ter muita novidade aí, tá chegando o Iron Cruise, então prova importantíssima, 65 mil reais de premiação, estaremos lá com transmissão ao vivo, então simbora, valeu. Todo mundo também escreveu lá no vídeo, curtiu ali e entendeu também a nossa mensagem, a minha emoção ali ao gravar aquele vídeo. E simbora, galera. Valeu e continua seguindo a gente aí também. Segue o canal, dá like, comenta e vambora. Valeu, até a próxima.